Olá pessoal, um bom dia a todos. Nós vamos agora para a nossa última unidade, a unidade 5 da nossa disciplina Gestão de Pessoas no Setor Público. É um prazer estar aqui com vocês novamente e vamos compartilhar então dos nossos conhecimentos a respeito dessa unidade. A nossa unidade agora é a gestão da organização moderna e a tendência da gestão de pessoas, onde nós vamos trabalhar a questão da gestão de equipes por competências, a questão da gestão do conhecimento e as tendências na área de gestão de pessoas no setor público. Nessa unidade, nós vamos tentar compreender a diferença entre grupos e equipes da gestão, a questão da gestão por competências, de suma importância na gestão hoje de pessoas, adquirir noções sobre a gestão de conhecimento e conhecer as tendências para a área de gestão de pessoas no setor público. As tarefas associadas à gestão de pessoas, nós listamos ali a questão do relacionamento interpessoal, o desenvolvimento profissional, a questão da própria cultura organizacional, a estimulação da comunicação, trabalhos de motivação, trabalho em equipe, planejamento e participação, flexibilidade e liderança. Então, são variáveis de extrema relevância, complexas, cada uma em sua especificidade e de extrema necessidade de observância, de cuidado por parte da gestão, especialmente da gestão pública. E nós vamos trabalhar o tema inicial da gestão de equipes. Então, definindo, primeiramente, a diferença entre grupos e equipes. Então, às vezes, há uma confusão generalizada quase nesse sentido. Então, vamos lá. A questão de grupo, vamos definir e classificar. Grupo são dois ou mais indivíduos, interdependentes e interativos. Eles se reúnem para quê? Para a obtenção de determinado objetivo. Segundo Chai, é um conjunto de pessoas que interagem umas com as outras, são psicologicamente conscientes umas das outras e percebem-se também como um grupo. Robbins já diz que os grupos interagem basicamente para compartilhar informações e tomar decisões para ajudar cada membro em seu desempenho na sua área de responsabilidade. Nós temos os grupos de comando, grupos de interesse, grupos de tarefa e temos também grupos de amizade, que são, na verdade, gerados no âmbito do contexto organizacional. O grupo de comando é composto por um chefe e seus subordinados diretos. Grupo de interesse, as pessoas se reúnem para atingir um objetivo comum, por um tema específico que é colocado para ser trabalhado. O grupo de tarefa também, por pessoas se reúnem para executar uma determinada tarefa. E os de amizade se reúnem por compartilharem características em comum. Os grupos eles podem ser formais e informais. Dentro dos formais, nós temos grupos de comando e grupos de tarefas. E dos informais, nós temos os grupos de interesse e os grupos de amizade. Então, grupos formais são grupos de trabalho são definidos pela própria estrutura da organização. Criados por gestores também, e por líderes, para cuidar de mudanças rápidas de contexto, ou mesmo para resolver alguns problemas pontuais que surgem. E também tem a questão das tarefas e missões já são atribuídas especificamente para o desenvolvimento de determinadas tarefas, como foi dito. Tem que ter coerências com os objetivos e metas, e a missão da organização. E o comportamento dos participantes tem que ser de acordo com os papéis já definidos. Então, a estrutura organizacional, na estrutura organizacional já temos os grupos formais pré-definidos. E os grupos informais são aqueles que não estão estruturados formalmente, mas existem fundamentalmente nas organizações. Eles surgem em resposta, na verdade, da necessidade do relacionamento interpessoal ou social no dia a dia, no âmbito das instituições. Decorrem também de alianças, acordos tácitos ou mesmo explicativos e de motivações individuais também, E assumem compromissos nem sempre previstos pela instituição. O desenvolvimento saudável desse tipo de grupo pode ser muito importante na eficácia da organização. Nesses grupos, também nós sabemos que surgem lideranças,
informais também e que, em contato com a gestão, né, institucionalizada, até com grupos formais, trabalha-se, né, o entendimento, a resolução, inclusive, de conflitos. Há uma interconexão extremamente importante, né, para a gestão. As espécies de grupos formais nós temos, né, são diferenciados conforme os padrões, inclusive, da própria instituição. E nós temos como grupo, né, de pessoas, de projetos mesmo que são definidos, de tecnologia, a força-tarefa também definida como o próprio projeto, a composição da equipe para desenvolver essa força-tarefa, tecnologia também necessária para atuar em determinado campo específico determinado, a tripulação, por exemplo, né, que envolve a questão de tecnologia, projeto, equipe, e as dimensões e conceitos de algo extremamente relevante que há necessidade, de fato, de ocorrer, que é a formação, né, das chamadas equipes. Então, nós vimos os grupos, né, e assim como os grupos, né, nós temos formais e informais, as equipes da mesma forma. Olha só, as dimensões do conceito de equipe, elas são importantes para a compreensão dos objetivos mesmo e o engajamento para alcançar, né, esses objetivos de uma forma compartilhada entre os membros das equipes, das várias equipes, né, diga-se de passagem, existentes no âmbito das instituições. A comunicação, ela precisa ser verdadeira, real, efetiva, né? Opiniões divergentes, né, são inclusive estimuladas, né, conflitos, inclusive os positivos, digamos assim, onde você extrai daqueles conflitos, né, algo para ser aproveitado no âmbito da instituição para uma solução, inclusive de problemas, né, mas são saudáveis as discussões, né, em prol de objetivos também institucionais. Grande confiança, porque acabam assumindo riscos quando você trabalha, né, determinado projeto, por exemplo, em equipe, está todo mundo envolvido, que veste a camisa, né? Então, é como se fosse uma unidade, né? Todos juntos, unidos naquele esforço, né? E as habilidades complementares, nós vamos ver um pouco mais à frente, que levam justamente a esse resultado. Por quê? Cada um, né, é dotado de habilidades, né, de competências técnicas, inclusive diferentes, né, na formação das equipes, né, as próprias personalidades, os perfis, né, tanto profissionais quanto pessoais, da mesma maneira. Então, essas habilidades, na verdade, se complementam para contribuir, né, porque ninguém sabe tudo totalmente, né? Eu preciso do outro e o outro também precisa, né, do que eu também tenho de conhecimento para repassar. Então, todas as experiências ali, elas são válidas, elas são, na verdade, importantes para a instituição. E o respeito, a questão da mente aberta, né, para estar apto, então, inclusive, assim, a receber as demandas ou, na verdade, missões que forem entregues e saber também desenvolvê-las e estar aberto mesmo à questão da própria criatividade, né, a ser utilizada e também na questão da cooperação, né, de uma forma mais elevada mesmo, né, imbuídos mesmo do objetivo institucional. Rodrigues diz que equipes, na verdade, são grupos de trabalho temporários ou não, depende muito do trabalho, da tarefa que for determinada. Às vezes algumas são mais rápidas mesmo e outras são bastante demoradas, como programas, por exemplo. Com identidade própria, porque geralmente as equipes elas têm sim uma identidade específica, possuem um alto grau de conformidade ou de concordância mesmo, né? Há uma consonância ali, não que não haja divergências, né? Mas há um consenso final para que se leve, então, o desenvolvimento daquele produto, né, ou processo. Um apoio necessário também entre os membros, inclusive em relação à própria liderança, uma coesão entre esses membros e o próprio líder. Já Daft diz que as equipes são uma unidade de 2 ou mais pessoas que interagem e coordenam o seu trabalho para uma meta específica. Nas equipes, segundo Robbins, o esforço coordenado, ou seja, não é um esforço, né, desordenado, é o oposto, é o esforço coordenado mesmo, gera uma sinergia positiva,
que permite a melhoria do desempenho das organizações. Está aí a relevância, né, o motivo da relevância do trabalho em equipe. As equipes oferecem grande colaboração aos gestores organizacionais. Eles podem realizar muitas assim, atividades, desde a elaboração de produtos mesmo, né? A questão dos próprios processos, esses fluxos ou fluxogramas, né, a serem desenvolvidos, e até assessorias mesmo, consultorias, muito, inclusive, utilizadas no âmbito da gestão pública. Geralmente, as equipes são formais, também fazendo parte, né, da estrutura, e podem ser também, mesmo essa estrutura formal das equipes, pode ser vertical ou horizontal. O ser humano, na verdade, possui 4 domínios. Então, o cognitivo, o relacional, o afetivo ou o emocional e o biológico. Por quê, gente? Olha para vocês verem, né, esses 4 domínios, o ser e o agir de cada um é diferente. Cada um de nós, né, nesses 4 domínios que nós temos, né, somos o quê? Seres únicos e indivisíveis, né? Então, essa unicidade, né, ou essa especificidade de cada um é que compõe todas as organizações. E é por isso que é tão importante trabalhar na gestão de pessoas, né, justamente as diferenças, né, e na verdade, potencialidades de cada um, com cada especificidade sim, com cada personalidade sim, mas de forma, né, a valorizar cada um desses domínios ou dessas variáveis para serem, na verdade, objeto de estudo e para verificar como que nós, gestores públicos, podemos utilizar da melhor maneira possível toda essa capacidade e potencial, né, em que pese, né, cada um ter em um maior ou menor grau cada uma dessas competências, né, ou desses domínios. Desculpa. Então, o domínio cognitivo, do latim, né, conhecer, cognitivo, ele é responsável pela aquisição de conhecimentos e desenvolvimentos das estruturas mentais que nós construímos desde criança. Então, desde criança nós vamos alimentando, né, o nosso cérebro dessa questão mesmo de conhecimentos. Por isso, quanto mais conhecimento, melhor. É para a questão mesmo de nós tentarmos utilizar a potencialidade que nós temos, né, em nossas mentes, em nossos cérebros. E nós já todos, né, já ouvimos falar que, infelizmente, nós não usamos, né, nem um terço da capacidade que, na verdade, nós temos. Então, por isso, quanto mais conhecimento, mais a gente vê que não sabe, tem muito mais para conhecer e aprender. A questão relacional, que é a área responsável pelo desenvolvimento das relações interpessoais, inclusive. O afetivo ou emocional, que é a área responsável pelo desenvolvimento das nossas emoções, né? Extremamente importante, né? Porque aí passa, né, gente, uma especificidade enorme, né? Porque cada um, justamente, né, desde criança lá, com a sua bagagem, né, ao longo da sua trajetória pessoal, inclusive, e profissional, resulta, né, em determinado tipo de comportamento dentro da própria instituição. Então, é responsável mesmo justamente pelo desenvolvimento desse campo tão importante que é o afetivo emocional e que tem tido impacto fortemente no âmbito das organizações, sejam elas públicas ou privadas, né? O biológico, que é a área que determina o equilíbrio, né, do homem e que lhe garante a questão da saúde e qualidade de vida, analisadas, claro, né, nesse aspecto aí, a questão da saúde, né, o nível físico, né, ou seja, é extremamente importante, né, todo o contexto que envolve a formação, né, e a capacidade, né, do ser humano, né. Esses fatores, na verdade, nem eram levados lá nos primórdios, quando começou-se a estudar a gestão de pessoas, né? Então, ainda bem que houve um desenvolvimento de forma que essas partes elas não estão dissociadas, ao contrário, né? Elas estão interligadas, né? E cada uma delas tem seu impacto na vida pessoal e profissional. E toda essa bagagem que a gente traz, né? E que seu colaborador traz, né? Para dentro da instituição.
Então, a formação e desenvolvimento das equipes de trabalho, se você olha, né, a complexidade, né, desses 4 domínios, você percebe, né, a seriedade, a relevância que se tem na formação das equipes. Para você fazer aquilo que nós já dissemos anteriormente nas outras unidades, da importância de você conhecer o perfil deste colaborador e fazer o quê? Você vai inseri-lo dentro, né, da equipe que ele melhor poderá, né, dar retorno institucional, que é o quê, gente? É aquela velha máxima que a gente precisa aprender a descobrir para fazer uma gestão competente, inclusive a pública e especialmente a pública, que é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então vamos lá. Então nós temos a organização, né, a empresa, com a necessidade de satisfazer o que? Os clientes. E dentro disso daí eu tenho equipes, né, com propósitos explícitos ou não, né, ou formais ou informais, e que tem que ter, na verdade, dentro, né, desse complexo todo, uma sinergia nessas equipes. Então, para quê? Trabalhar os desafios existentes a cada dia institucionais, a questão das próprias mudanças, né, e transformações aí, né, inclusive no campo externo à instituição, análise desses diferenciais competitivos que tendem a somar-se bem trabalhados, né, e se colocados, como dissemos, no lugar certo, e o desenvolvimento tecnológico, né, que está envolvido, em todo, né, esse tripé, e a afirmativa que nenhuma equipe de trabalho, né, mesmo trabalhando todas essas variáveis, nenhuma nasce pronta, não. Ela aprende e se desenvolve continuamente. Então, né, há inclusive assim, uma rotina, digamos assim, né, de envolvimentos, de análise de contextos, de análise de perfis, né, e vai tendo aquele desenvolvimento o quê? Contínuo. Né? E à medida que vai tendo esse desenvolvimento, tem-se uma maturidade, digamos assim, inclusive da própria equipe, né? E o que contribui muito, né, há exatamente uma sinergia nesse sentido, ao propósito organizacional de uma maturidade e desenvolvimento em prol, né, gente, no caso da instituição pública, de uma prestação de serviço de qualidade para os cidadãos, né? E aí é que está o grande diferencial competitivo, né, das equipes. Os tipos de equipe, nós temos equipes de alto desempenho, que são o quê? Com os conhecimentos, habilidades, atitudes elevadas, ou seja, a competência elevada, um diferencial de competência. Então, são as chamadas equipes de alto desempenho mesmo, né? E buscam o quê? Essas equipes? Elas são geralmente, né, na verdade, mais racionais, sensoriais, emocionais, culturais e espirituais. Ou seja, se você trabalha, né, cada uma dessas variáveis, né, de forma clara dentro da equipe, e aí você tem uma maturidade, né, leva ao que acabamos de dizer, a uma maturidade que leva ao desenvolvimento e a equipes, né, de alto desempenho, né. O outro tipo de equipe são as virtuais, com o vínculo, né, das mensagens emitidas e recebidas via computador mesmo, e de hoje o telefone, né, e atuam, na verdade, de forma independentes. A questão das equipes virtuais, elas têm uma supervisão que não é aplicável, tem total conhecimento, né, da área, né, são equipes especializadas. A parte de TI hoje, né, nós costumamos dizer, no âmbito de algumas instituições públicas e áreas públicas pelas quais nós passamos, eu costumo dizer que é o coração hoje, né, das instituições. Né, tamanha assim, a relevância da área de TI nas gestões, né? E com competências técnicas e competências comportamentais também bem específicas, né? As equipes autogerenciadas são aquelas com maior facilidade, né, de atender a questão de demandas, tem assim uma rapidez e uma flexibilidade também muito grande, já são equipes mais experientes, eles têm a capacidade de gerenciar o próprio trabalho e também os trabalhos da equipe, né? E o objetivo dessa liderança, a liderança dessa equipe é o quê? É aglutinar esforços, né? Vou somar o máximo de esforço possível, né?
para alcance das metas institucionais. E tem uma maturidade, dizemos ali, olha, pessoal e profissional. Então, não precisa ficar com aquele estigma, né, que infelizmente muitos servidores públicos têm, não só vai fazer se for vigiado, se for fiscalizado, só se e dentro daquele padrão, né, formal. Com ou sem bater ponto, ele vai fazer, com ou sem bater ponto, ele vai entregar o produto. Essa equipe é uma equipe que ela já está num nível, né, acima, né, digamos assim, desses padrões estigmatizados nas gestões de forma geral. Né? Então, elas vão entregar para você o produto. São as equipes autogerenciadas. E nós temos as equipes verticais, né, com um gerente e subordinados apenas. Geralmente são membros do mesmo departamento ou da mesma divisão. Exemplos, nós temos, por exemplo, equipes de controladores de voo, né, de determinado turno, que é formada, né, de um líder e de técnicos dessa área, né, para vocês terem uma dimensão. E os membros também de departamento, por exemplo, departamento de materiais, departamento de finanças, os departamentos, por exemplo, por disciplinas em uma universidade ou por áreas, né, em uma universidade. E departamento, por exemplo, de infraestrutura ou gerência de infraestrutura. Então, são as equipes geralmente têm, entre aspas, um chefe, digamos assim, né, um gestor e seus liderados ou seus colaboradores, ok? As equipes horizontais são formadas, na verdade, também por profissionais de vários departamentos. Então, não é de um departamento em específico. São por vários departamentos, com formações diversas, né? Justamente por essa especificidade de equipes, mas é que elas se unem e estão dentro da estrutura formal lá, para cumprirem uma missão especial. Geralmente, eles estão no mesmo nível hierárquico, embora existam, sim, diferenças das áreas de atuação. Né, como se fosse assim, nós temos os departamentos, né, setoriais com um chefe de departamento e professores, por exemplo. Aí nós temos o quê? Uma equipe horizontal que, na verdade, vamos dizer assim, de uma direção, de um centro, onde nós temos vários departamentos, né? Vamos pegar um exemplo, um centro de ciências humanas, né? Tem a direção do centro de ciências humanas. Aí nós temos departamentos da área de humanas, né, vinculados, mas cada um com sua especialização ou sua especialidade. Exemplo, departamento de comunicação e letras, está vinculado à direção. Outro departamento, né, que é o departamento de metodologia, por exemplo, métodos e técnicas educacionais. E assim vai, né, por área. Departamento de filosofia. Todos estão, na verdade, dentro dessa equipe horizontal, tem uma direção de centro e várias, né, áreas ou várias equipes, né, funcionando nessa estrutura. Ocorrem sempre que a organização também tem uma tarefa sazonal, que podem se unir para determinado planejamento, por exemplo. Vamos reunir todos esses para elaboração do planejamento estratégico. Então, eu saio daquela estrutura vertical, vou para a horizontal com a minha equipe para atuar dessa maneira. Várias equipes são formadas, muitas, inclusive, também com essas próprias características de horizontais, né? E as virtuais, que a gente já citou, a diferença entre as equipes virtuais e presenciais, a barreira, né, que a gente sabe que existe ainda, apesar de que tem desenvolvido, mas ainda é existente da comunicação, né, dessa questão de você perceber do interlocutor, né, as próprias expressões faciais, corporais e outros tipos de comunicações que são também de suma importância para você perceber, né, o outro, né, perceber o seu colaborador, perceber o seu cliente, né, essas comunicações também não verbais que acabam também enriquecendo as discussões nos grupos presenciais e que tem, na verdade, essa possibilidade, nas virtuais falta, né, inclusive, assim, com certeza vocês têm exemplos de, às vezes, você passar uma mensagem, né, por escrito e aquela mensagem ser interpretada de maneira diferente da que você quis dizer. Então, às vezes, pessoalmente, ou a pessoa vendo, né, que hoje também essa tecnologia tem avançado nesse aspecto, isso pode ocorrer sim, tecnologicamente falando, né, por meio de sistemas, nós temos também essas dificuldades, às vezes, de comunicação, mas que a gente tem que buscar aperfeiçoar para melhorar a cada dia mais, né. Os meios mais usados para a questão de ferramentas, né, de ferramentas virtuais
né? Na verdade, a condução por especialistas de passar, né, esse tratamento mais individual para coletivo mesmo, sabe, gente? Então, os meios mais usados são as dinâmicas e treinamentos mesmo sobre comunicação, é trabalhar isso dentro da organização. Trabalhar a questão dos conflitos, a própria negociação, que faz parte, né, do dia a dia também das gestões públicas, a questão da solução de problemas, né, e vários outros aspectos. A tecnologia, inclusive, empregada no treinamento pode ser de grande valia, né? Antes a gente tinha treinamentos que tinham que ser só em loco, né, ou presenciais. Hoje, né, com as ferramentas que nós temos aí de interação, né, há uma possibilidade muito maior, sem necessariamente implicar em um custo tão elevado, por exemplo, para a questão do transporte, do deslocamento. As equipes multifuncionais são equipes heterogêneas, né, bem diversificadas mesmo, que devem comunicar seus conhecimentos exclusivos e comunicar também até aquilo que ele não sabe, justamente para quê? Você tenha condição, olha, fulano é excelente na área de TI, já fulano é excelente, né, na área de gestão organizacional, a gestão mesmo de infraestrutura, por exemplo. Então, já aquele que é da área de TI, às vezes não tem conhecimento nenhum da área de infraestrutura e vice-versa. Mas o que vocês vão fazer? Complementar essas informações. Agora precisa ter e comunicar que não sabe, precisa. Né? A gente tem que ter esse conhecimento do perfil do colaborador e ele mesmo se manifestar, sabe? Para poder, inclusive, somar na hora, né, da formação da equipe. As equipes bem-sucedidas, inclusive, olha para vocês verem que importante, tem pessoas selecionadas para desempenhar papéis de acordo com as suas habilidades e, inclusive, suas próprias preferências. Porque se você puder, né, tiver condição, observada toda aquela questão de legislação, de lotação do servidor, né, conforme a área do concurso para o qual ele passou, o cargo para o qual ele passou no concurso e as funções que ele irá desenvolver, se você conseguir, né, alocá-lo, né, em um local que ele possa desenvolver aquilo que ele gosta de fazer, né, aquilo que ele tem especialização, inclusive, na área, excelente. Porque eu vou ter o quê? Uma equipe com conhecimentos técnicos, com habilidades que vão ajudar, sim, na solução de problemas e na tomada de decisões extremamente importantes para. E as habilidades interpessoais que saibam o quê? Ouvir e solucionar problemas. Porque às vezes a gente sabe ver, né, no dia a dia ali o seu colaborador dentro da equipe, mas às vezes a gente não para ouvir. E é extremamente importante para, inclusive, você ter a possibilidade de tomar decisões. As equipes autogerenciadas, né, nós dissemos anteriormente a respeito, elas têm como os membros essa questão da diversidade, né, em sua formação e deixa claro quais são as responsabilidades individuais, sabe? E que vão, na verdade, impactar no grupo como um todo. Então, é deixar claro que você está em uma equipe, você tem que desenvolver tal função, a outra função, e que ao final, né, vai ter o quê? Uma unicidade aí, inclusive de alcance de metas, né? E o todo, né, de uma relevância justamente pelos diferenciais, né, de competitividade, inclusive, de cada um. O objetivo da gestão, né, das equipes de trabalho é deixá-las eficazes e capazes de agregar valor às instituições. A capacidade de agregar valor às equipes, né, ocorre quando, gente? Essas equipes são inovadoras, são equipes criativas, cumprem as metas estabelecidas, implementam as mudanças necessárias, gerenciam com êxito os conflitos surgidos e estão atrelados à estratégia da organização. Veja bem se você consegue visualizar na gestão pública, né, várias equipes dessa forma, né, na instituição, inclusive, que você trabalha ou já trabalhou, ou que você tenha conhecimento de atuações, se vocês conseguem visualizar uma equipe, né, com esse perfil. Veja que é atrás desse ideal que nós temos que procurar, né, trabalhar a gestão de pessoas. Veja bem que
olha, trabalha-se em inovação, a criatividade, a questão da possibilidade, inclusive, de mudanças, né? E que ocorre, mas você saber trabalhar, inclusive, de uma forma, né, efetiva, profunda, sim, sabe? Com todas as variáveis que incorrem, né, um processo de mudanças, mas com os conflitos, inclusive, que surgem, mas atrelados à estratégia da organização, a importância da gestão estratégica dessas pessoas, ok? As características dessas equipes, nós já dissemos, da questão da sinergia, tem uma responsabilidade, sabe, embutida ali, seja do trabalho individual ou do trabalho desta equipe que vai se juntar às demais da organização. A liderança tem é um fator extremamente importante, porque essa questão da gestão, né, no dia a dia, ela tem que ser séria, efetiva, e o olhar não pode ser, sabe, apenas naquele contexto, tem que ser o olhar geral, né, a visão que esse gestor, que esse líder, principalmente, precisa ter. Para quê, gente? Permitir um maior desempenho institucional, o que aumenta, inclusive, a responsabilidade dos próprios membros da equipe, né? As equipes, elas têm uma identidade própria, têm uma denominação. Nós demos um exemplo aí, né, de departamento de comunicação e letras, o departamento, né, de infraestrutura, departamento de orçamento e finanças, né? Então, se tem com metas e objetivos já são definidos dentro lá, detalhada lá dentro do planejamento ou da missão institucional, com seus princípios e objetivos e valores institucionais. Tem que ter uma harmonia, né, entre a equipe, é o ideal que se tenha, mas com a identificação entre os próprios membros, indicação de que há uma liderança que permite o quê? Apoio e coesão entre os membros, ok? Condições necessárias para o trabalho em equipe. Competências, né, para esse trabalho, né, inclusive com outras pessoas, essas relações interpessoais. Exigências particulares de cada equipe, porque cada uma tem sua especificidade, né? Basta ver que uma equipe, né, da área da saúde tem especificidades completamente distintas para a área de TI, por exemplo, né? A existência, então, na verdade, desafios, inclusive entre os próprios integrantes e as demais equipes e a instituição, a organização como um todo, a clareza dos objetivos que é necessária ter, a comunicação aberta e o comportamento transparente, a confiança recíproca e a cooperação mútua e o compartilhamento de oportunidades e também de responsabilidades. Então, olha, a seriedade, né, de tudo isso, e nós vemos, gente, para que tenha, por exemplo, né, essa confiança recíproca, né, isso não é de um dia para outro. Por isso que fala que essa questão da equipe, né, do surgimento dela, até ela chegar, né, a digamos assim, um nível de maturidade, a um processo, né, que vai sendo trabalhadas as questões das competências, das habilidades, né, trabalha essas questões interpessoais, da confiança, da responsabilidade, né, e da responsabilização também, que é um outro fator extremamente importante, né. As condições necessárias para o trabalho em equipe, nós já dissemos algumas, né, por exemplo, da cooperação mútua, o equilíbrio das emoções, extremamente importante também, porque é a questão mesmo de, até no surgimento de conflitos, né, nós sabermos, inclusive, separar o que é pessoal e o que é profissional. Porque lembra lá que foi falado que existem grupos, aliás, desculpa, equipes, né, que se formam, inclusive, por questões de amizade, né? São os grupos informais que surgem também, né? E o que acontece? Eu tenho ali especificidades, diferenças mesmo, né? Mas que são necessárias o quê? Essa questão desse relacionamento interpessoal de uma forma equilibrada, né? E para utilizar o quê? Um equilíbrio mesmo, né? No dia a dia ali, das emoções, inclusive, né? O pensamento individual de cada membro, olha a afirmativa do autor, forma o pensamento da equipe. Então, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos,
e hábitos geram o destino. Por isso, a continuidade, né, desse processo de formação, porque tudo isso é importante e no dia a dia, olha, nós temos isso embutido no âmbito das equipes. A alocação de papéis, nós reforçamos aqui, são necessárias para conhecer as habilidades, as capacidades e as preferências que nós dissemos, né? E, na verdade, a área, né, de atuação, inclusive, né, de propósito do próprio colaborador. É preciso saber se o colaborador prefere também, gente, trabalhar individualmente ou em equipe. Por quê? Nem todos, na verdade, se dispõem a ou têm perfil para. Olha, você fala assim, mas não é possível que alguém vai querer trabalhar. Sim, é possível. Eu, particularmente, já vi vários casos em que as pessoas, elas têm uma extrema competência técnica, inclusive, tem várias habilidades, mas ela não consegue trabalhar em equipe. Não consegue. Aí por quê? Porque a formação dela tem toda, lembra que nós falamos, ó? Desde a infância nós estamos trabalhando nossas questões que trazemos de bagagem para dentro da instituição. No âmbito das organizações, nós trazemos, né, todo o nosso contexto, inclusive de formação. E aí, o que nós vamos fazer? Espera aí, tem pessoas que têm perfil para trabalhar apenas individualmente. Coloca ele numa equipe, ele vai fazer vai trazer transtornos, pode trazer transtornos, pode aumentar a questão de conflitos, não para alcance de objetivos, mas às vezes para tumultuar e cria ali um desconforto, né, extremo, né, que na verdade é um prejuízo para a equipe. Então, saber, inclusive, trabalhar esse contexto dessa individualidade. Tem pessoas que já assumem, sim, que elas assim preferem, né? Lembrando aqui do Steve Jobs, né? Que ele, quando iniciou lá a carreira, assim, ele não tinha essa capacidade de trabalhar em equipe, em absoluto. Ao contrário, ele só produzia se fosse sozinho, né? No início. Depois ele aprendeu, sim, tanto, né? Que se vocês tiverem a oportunidade de assistir os filmes dele, depois ele trabalha muito a questão das equipes. Ele, inclusive, como líder de equipes, né? Então, nós temos possibilidade e ferramentas na área de gestão para trabalhar essa pessoa. Ela pode um dia ter capacidade de trabalhar em equipe? Sim. Mas outras, por mais que passem por treinamento, né, passem por processos, né, de amadurecimento, é melhor, organizacionalmente falando, essa pessoa trabalhe, porque ela produz mais individualmente do que em equipe, ok? Então, para dar certo nessa questão da equipe, tem que ter uma comunicação também muito clara, muito transparente, verdadeira, de credibilidade. A participação, né, vai depender do quê? Do perfil. Mas, se é a equipe, então tem que ter uma participação coesa, integrada para o alcance dos objetivos, né? Saber o quê? Ouvir. Aquilo que nós dissemos e reforçamos, gente, de extrema importância, que aquilo que você vai ouvir daquele colaborador, né, você vai ouvir dele, vai ouvir dos outros, ouve dele, guarda aquilo, depois você pode utilizar no contexto organizacional, tudo é de extrema importância. Jamais despreze, né, o que você ouve no contexto organizacional em relação aos membros da sua equipe. A questão da própria confiança que nós dissemos, né? A sintonia da equipe, a união, né, que é extremamente necessária, tem a importância enorme, né, da questão do autoconhecimento, que nós trabalhamos juntamente, a motivação nesse contexto das equipes de trabalho, o uso justamente dessas potencialidades, a satisfação das necessidades e vamos verificar o quê? Os desafios que existem versus o que? A realização dos objetivos institucionais. Que motivos eu posso criar como gestor para trabalhar a automotivação da minha equipe? Tá vendo a importância, né, de conhecer tudo isso? Porque se eu consigo identificar
né, as necessidades do colaborador dentro dessa equipe e, por último, no estágio, as necessidades da equipe como um todo, né, aí eu, gestor, vou trabalhar, né, aqueles gaps que surgirem, que existem, as dificuldades, como, né, que na verdade nós vamos trabalhar a questão da motivação ou automotivação, né, melhor dizendo, para que elas continuem ali engajadas, né, nessa perspectiva. Então, estratégias e ferramentas para a formação de equipes nós temos o empowerment, que é a delegação com a autoridade, e muito utilizada hoje, que é a questão do coaching, que faz o quê? Acompanha e orienta gestores, né, líderes e as próprias equipes, né? A preocupação do desenvolvimento e treinamento deve ser com toda a equipe, né? Um cuidado tem que ter, porque você não pode trabalhar colaborador apenas. O ideal é que você trabalhe toda a equipe em cada contexto, né, que surgir dentro da instituição. Esse novo cenário hoje exige um profissional que tenha, assim, uma autogestão, mas nós já dissemos que é um estágio, né, mais avançado, digamos assim, de maturidade institucional, inclusive, uma autonomia, esse comprometimento com competências e capacidade de decisão. Maravilha você conseguir várias equipes, ou pelo menos uma equipe, né, que esteja sob sua responsabilidade ali, para ter pessoas com esses perfis, né? Essas competências, inclusive, são, na verdade, estimuladas pelo empowerment, né? E a comunicação na equipe, o trabalho desse feedback das equipes e para as equipes, né? A tendência, na verdade, à generalização que ocorre no âmbito das instituições, né? Tem frases ou expressões assim que a gente fala assim, ó, tudo, sempre, todos, né? Sempre foi assim. Todas as vezes que teve essa situação, foi assim que a equipe agiu. Então, nunca deu certo utilizar essa ferramenta. Mulher no volante, perigo constante. Os jovens de hoje não têm responsabilidade e vão incutindo, né, esse tipo de expressão que vai, inclusive, sendo absorvida como verdades. Aqui você não pode confiar em ninguém. Olha, a gente não ouve muito isso no âmbito institucional. Ó, cuidado, né? Ali é um ninho de... A gente ouve demais isso, né? Os empregados antigos, né, principalmente na área pública, os servidores efetivos antigos, ó, são os mais acomodados. Então, vai colocando isso como verdade e generaliza. Então, é um cuidado que tem que ter. Não trabalhe nessas perspectivas dentro da gestão, seja ela pública ou privada, mas na pública, inclusive, que a gente tem que ir retirando, né, determinados estereótipos, né, nós precisamos dessa responsabilidade do gestor público nesse sentido. Então, fatores críticos para a comunicação e equipe, às vezes a equipe pode ser muito grande, cuidado com o tamanho. O layout do ambiente organizacional, por mais que você, gestor, pense que isso não faz diferença, faz. Tem, inclusive, estudos já, né, científicos comprovando isso. Quando você coloca a equipe para trabalhar, né, sem nenhuma barreira, digamos assim, né, sem tanto de parede, ou vários, né, segmentos, né, cada um no seu mundinho, né, que cada um está ali naquele contexto, você rende menos quando você trabalha fechado, sem contato, cada um no seu bloquinho, né? Hoje, muito como fala, cada um no seu quadrado. Mas tem que trabalhar o quê? Até essa questão da estrutura, né, da instituição precisa ser levada em consideração. Trabalhar sem barreiras, onde a comunicação, inclusive, possa fluir de uma forma mais liberada. O uso adequado dos próprios canais que você tem de informação, né? Hoje, essa facilidade das TIs, né, das tecnologias de informação, nós temos uma possibilidade de uma melhoria, sim, né, sabendo utilizar da forma adequada, né, e competentemente, é possível uma melhoria. A clareza da mensagem, né, porque às vezes vai ter um excesso, né, de informações. Cuidado, filtre, seja objetivo na mensagem. A visão compartilhada e a diminuição, inclusive, dos níveis hierárquicos, né? É um processo na gestão pública. Essa diminuição, por exemplo, é um processo que vem, né, ocorrendo, mas ainda uma realidade no âmbito das instituições. Então, do grupo
vão sair para a equipe de trabalho. Né? O que é isso? Eu vou sair, né, do contexto geral, da formalidade, digamos assim, institucional e trazer para a formalidade da mesma forma, mas em formas de equipes. Um aspecto distinto de grupos de equipes é a forma, justamente, como as tarefas e as responsabilidades elas são percebidas, aceitas e cumpridas. No grupo, cada indivíduo se responsabiliza por sua atividade e na equipe, cada indivíduo tem responsabilidade diante de um todo e do todo. Né? Então, não é porque eu estou fazendo minha parte aqui, eu não me importo se o outro conseguiu cumprir, se não cumpriu, para mim, geralmente é um pensamento de grupo, assim. Não importa se a equipe lá vai conseguir ou não, a minha equipe conseguiu. Então, grupos pensam assim, equipe não, vai pensar o quê? Como que essa, né, equipe aqui vai atingir o objetivo, se importa inclusive com a atuação de todos. Por quê? O fato de eu não conseguir entregar, por exemplo, o meu produto, vai interferir efetivamente no restante da equipe. A visão e responsabilidade é da sua parte no grupo, enquanto que na equipe, na dificuldade de um, outro assume o lugar. Olha que interessante. A organização no grupo, ela define os objetivos e procedimentos para atingir, porque está formalizado, inclusive. Na equipe, o nível de comprometimento faz com que definam juntos os objetivos e ações para serem atingidos. Ok? Na equipe existe, então, uma interdependência entre os membros. Os grupos não são pensados para participar de uma ação de esforço coletivo, pois o que conta são as contribuições individuais, né? E nas equipes, o que ocorre? Essa sinergia positiva, inclusive, de forma que os esforços individuais são produtivos e são mais produtivos que o quê? Que a soma das contribuições individuais. As organizações têm reestruturado seus processos de trabalho baseados em equipes exatamente como estão definidas, né, pelos autores. Então, sinergia, né, segundo Ansoff, é o efeito multiplicador dos resultados da utilização de um recurso. Então, nós vemos aqui o quê? A diferença entre grupo e equipe. Para vocês visualizarem ali, nas equipes, os esforços individuais resultam em um nível de desempenho maior do que a soma de suas contribuições individuais. Olha lá, as equipes têm um desempenho coletivo, a sinergia, né, é positiva, a responsabilidade individual e mútua ao mesmo tempo, e as habilidades são complementares, né? Enquanto que no grupo, por exemplo, as habilidades são aleatórias e variadas, a responsabilidade é individual, essa questão da sinergia é neutra e às vezes até negativa, e o objetivo de compartilhar informações, né, em forma, né, de grupo mesmo, não para um desempenho coletivo. Né? Então, olha para você ver a comparação entre os grupos de trabalho e as equipes. Quando é que nós vamos optar por grupo, por exemplo? Né? Em algumas situações, o gestor pode considerar desnecessário formar equipes, né? E num grupo de trabalho pode encarregar determinada missão. Exemplo, se o resultado da atividade não for crítico à organização, né, for algo mais assim geral mesmo, quando o tempo, né, for essencial, porque às vezes tem questões que surgem da necessidade urgente de tomada de medidas, inclusive interventivas. Então, é urgente, peraí, não vai dar tempo de trabalhar pontualmente, o tempo é muito curto vamos juntar aqui o grupo, é necessário formar, na verdade, um grupo de trabalho, em que temos as equipes, mas o grupo é quem vai ser responsável pela entrega do cumprimento dos objetivos daquela missão, digamos assim, que surgir, né? Em uma catástrofe, por exemplo, é possível perceber por parte dos gestores públicos a formação de grupos de trabalho. Exemplo, o lamentável, né, lamentável desastre, infelizmente até, pelo que se consta, criminoso, né, ocorrido em Brumadinho. Né? Então, o que é que geralmente se faz e se fez nesse caso, por exemplo? A formação de grupos, né, de trabalho para atender ali urgentemente várias questões que surgiram. Então, dava para trabalhar em equipe ali, né? Óbvio que à medida que o tempo for passando, hoje nós temos, na verdade, lá equipes, né, já num ritmo diferente do que foi necessário, né, no início infelizmente, da catástrofe.
Quando o projeto também for de uma baixa prioridade, também pode ocorrer, né? Então, assim, não tem tanta necessidade de trabalhar, né, um projeto em específico que surgiu como demanda institucional. Tem tempo, né? Tem assim, aliás, não tem a questão muito de tempo, mas também não é tão prioritário, você não precisa trabalhar mais densamente, mais profundamente, algo mais objetivo. Então, eu posso fazer que o grupo mesmo possa realizar, né, a entrega daquela missão, digamos assim. A transformação do grupo em equipe ocorre também quando passa a observar a própria forma de operar e procura resolver problemas que afetam o seu funcionamento. Isso aí é com base nessa percepção que você, gestor, vai ter, né? Dessa questão da diagnose, do planejamento, a própria implementação e resolução de problemas e a avaliação. Então, é o foco mesmo de você, gestor, como está o funcionamento da organização, em termos de grupos, em termos de equipes. É extremamente importante o olhar do gestor, porque o propósito e a direção do grupo, eles são pautados, inclusive, pelos direcionamentos e objetivos dos próprios membros. Então, como você, gestor, e você, líder, trabalha a questão, né, dessas equipes, desses grupos institucionais. É necessário que haja um elemento de identidade, de natureza simbólica, que os una, estando essas pessoas, né, fisicamente próximas ou não, como é o caso das equipes virtuais. As vantagens do trabalho em equipe é que elas aumentam a segurança, melhoram a questão da qualidade, né, do padrão de qualidade, na verdade, da instituição. A produtividade é realmente melhorada, comprovadamente, com vários artigos, inclusive científicos, se vocês puderem pesquisar a respeito, vocês vão ver como essa é uma afirmativa, né, extremamente já assim testada. Reduz a questão do desperdício mesmo, inclusive de tempo, tem mais fontes de informação, então tudo é valorizado. Dentro, né, dessa questão do trabalho em equipe e de grupos, nós temos uma análise séria a ser feita, que é a questão da cultura organizacional, aquela que está ali impregnada no âmbito daquela organização em que você atua. Então, de nada, olha a afirmativa, adiantam ações planejadas para a formação e o desenvolvimento das equipes se a instituição não tiver uma cultura que alimente esse processo. Então, observe para você não ir na contramão, digamos assim, do que está implantado, às vezes, inclusive, né, em âmbito nem tão perceptível assim, que às vezes tem questões nem são ditas, mas elas existem. Então, cuidado com o seu olhar necessário nesse sentido. Por quê? Pegamos aqui, olha, o conceito de cultura da outra unidade. Um conjunto que é o quê? O conjunto de ideias, conhecimentos, formas de agir, pensar e sentir, expressas em termos de materiais ou não, que são partilhados por um grupo ou uma organização com certa regularidade no tempo e no espaço. É essa regularidade no tempo e no espaço que vai formar, né, o ambiente cultural da instituição. Expressa os comportamentos para a formação da identidade organizacional. O comportamento dos indivíduos, por sua vez, expressa qual é a cultura que está lá instalada. Por isso a importância de você conhecer o colaborador, os seus colaboradores, o perfil deles, como é que eles percebem a instituição, como é que eles atuam na instituição, qual é o comportamento deles. Declara a identidade da organização construída com o passar dos anos e, naturalmente, isso está o quê? Implícito nos comportamentos. Por isso, a importância, reiteramos, de conhecer, né? Para quê, gente? Para, inclusive, ser avaliada a união existente ali, informalmente também existente, né? E formando uma maneira específica de agir coletivo. Como é que eles agem, tanto individualmente quanto coletivamente. Paradigmas da cultura organizacional. Geralmente se ouve isso, ó. Isso parece muito interessante, mas aqui não funciona. Já ouviram isso no âmbito da instituição pública? Deixa para lá, você vai dar murro em ponta de faca. Não adianta pensar nessa questão de produtividade, não. Às vezes tem isso intrínseco, cuidado, que você precisa trabalhar isso. Muda a cultura de um dia para o outro? Não, é um processo. Mas você precisa também dar um start do que é. O que é negativo, você tem que buscar, sim, mudar para a melhoria, inclusive, do ambiente organizacional.
Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ouvimos isso quase todos os dias. Como é que está a liderança? A sua liderança, a sua gestão no âmbito da organização. Qual é o tipo da sua liderança? Qual é o tipo de gestão que está ali impregnada? A cultura organizacional versus desenvolvimento em equipe. Identifique uma cultura favorável à formação de equipes. Adote um modelo de equipe que seja compatível com a pré-existente e crie um clima de confiança em toda a organização. Atitudes não permitidas, gente, em trabalho em equipe. Ser inflexível e não transparente. Baixo ou nulo comprometimento. Não pode haver um desrespeito aos prazos. Não adianta uma parte da equipe cumprir a outra, não. Tem que ter um objetivo, né? Formalizado e, na verdade, trabalhado de forma responsável nesse sentido. Criticar um membro, né, em sua ausência, né? Isso é extremamente negativo. Não é questão só de impressão negativa, né? É que, na verdade, tem que ter uma franqueza saudável, não é? Não é para criar contextos, né, de animosidades ou constrangimentos, mas trabalhar de forma profissional, né, até aquilo que não está sendo positivo. Não assumir, né, erros que geralmente, não, foi fulano que fez. Não, já viram isso no dia a dia? Foi todo mundo, menos você, né? Ou então, foi fulano, foi Beltrano. A gente sempre aponta, né? Sempre aponta. É aquela questão, tá apontando, peraí, e eu? Não é isso? Ignorar regras. Tem gente que pensa que pode passar. Não, na gestão pública, então, isso eu já percebi muito mesmo. Tem a questão de legislação precisa ser observada. Mas isso aí, Jéssica, isso aí eu vou passar por cima, porque isso não precisa ser observado? Sim, e de forma responsável e séria. Não deixe de observar o que tem de regra estabelecida, legislação estabelecida. Não pode deixar que a equipe simplesmente passe por cima. Cuidado, cuidado. Não aceitar as diferenças, isso aí nem tem como. Nós temos diversidades, né, de pensamentos, de comportamentos, né? E nós temos que trabalhar muito bem, mas muito bem, buscar trabalhar bem a questão da diversidade no âmbito das organizações. O Código de Conduta para Desenvolvimento de Trabalho em Equipe, exercitar o saber ouvir, vivenciar os aprendizados adquiridos, né? Tanto nos módulos, né, de desenvolvimento, nos processos de desenvolvimento, quanto nos treinamentos também, que, né, a equipe estiver participando. Respeito, né, a opinião do outro, saber colocar a sua opinião na hora e no formato certo. Por quê? Se você conseguir fazer isso, você pode ter certeza que vai evitar uma série de problemas que às vezes hoje acontecem por isso. Às vezes o destempero ou o momento incerto, né, equivocado de você colocar determinado tipo de assunto, por exemplo, né? Não é o momento, quando você tem que ter essa percepção. Então, tem que saber, né, colocar a opinião na hora certa e a forma de você expressar aquela opinião ou aquele pensamento. Às vezes você não quer nem, entre aspas, ferir o outro. Às vezes a forma, né, e isso é uma coisa que nós temos que trabalhar individualmente e coletivamente. Buscar e criar oportunidades para a participação de todos, praticar a questão da empatia, assim, e ser ético, né? Não sei se vocês têm ou já tiveram a disciplina específica, mas a questão da ética no âmbito das organizações, ela precisa ser cada vez mais trabalhada fortemente. Equipes que estabelecem uma liderança compartilhada e tomam decisões em conjunto são mais eficazes do que aquelas que possuem estrutura tradicional que conta com um único líder. Nós passamos aqui, gente, a questão de dicas de filmes, né, que trabalham muito a questão da equipe mesmo, sabe? Das formações de equipe de trabalho. Então, nós temos a Batalha de Mary Kay, que é de empreendedorismo, a criação de novos negócios, trabalha a questão da liderança, da motivação e do marketing, muito importante, muito interessante. É bom se vocês verem. Esse que eu particularmente gosto muito, acho extremamente divertido, inclusive a Fuga das Galinhas, que traz lições como trabalho em equipe, estratégia
né, na verdade, traz estratégias, né, e uma criatividade enorme para a solução, né, dos problemas que existiam lá no mundo, né, daquele galinheiro, digamos assim. Então, mas não deixem de ver, é ótimo. E Apolo 13 trabalha a questão da inovação tecnológica, métodos de trabalho em equipe, trabalha a questão do treinamento mesmo, do planejamento corporativo, também a questão da liderança. E, novamente, tempos modernos, né, que deve ser visto, na verdade, até fala que geralmente ele é visto com grande ironia, que trabalha a questão mesmo do mecanicismo, né, da liderança mais isolada, inclusive, né, mas ele é extremamente importante, né, para você perceber a importância da valorização, né, do trabalho individual também em equipe. Nós vamos ver rapidamente também a gestão por competências, né, o que a gente chama, né, de competência e de desempenho. As folhas e frutos, por exemplo, dessa árvore representam os resultados da organização. O tronco e os galhos, os processos, na verdade, são realizados e na base para tanto esse alcance de resultados, né, quanto operacionalização desse processo, nós temos o quê? As raízes, que são as competências e o envolvimento das pessoas. É a base para a realização e alcance, né, das metas organizacionais. Afirmar que alguém é competente, né, quantas vezes você fala, olha, fulano é competente. Né? O que leva você a afirmar que uma pessoa é competente? É dizer que ele desempenha suas atividades profissionais de forma o quê? Eficaz, eficiente, não é? E tem, inclusive, um padrão definido. A competência é o quê? A qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto. Sabe aquela pessoa que você fala assim, olha, deixa eu ver quem é que vai ser capaz de resolver essa questão para mim dentro da instituição tal. A hora que fala assim, você pensa, puxa, é fulano. Porque ela é competente, ou ele é competente para. Significa apresentar o quê? O que ele tem? Atitudes. Detém o quê? Conhecimentos e habilidades compatíveis com o quê? Com o desempenho que eu preciso para eu resolver aquilo lá. Peraí, essa pessoa dá conta, ela é competente. Tem a capacidade de colocar em prática o quê? A experiência, todo o potencial que ela tem para quê? Atingir, né, a solução sempre que for necessário. Então, é um saber agir responsável e também reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, né, e as habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor que social ao indivíduo, segundo Fleury e Fleury. É uma característica, gente, na verdade, bem específica que leva uma pessoa a agir de forma responsável e comprometida, utilizando de maneira eficaz justamente o que? A competência, que são o quê? Conhecimentos, habilidades e tem o quê? As atitudes. O resultado é um rendimento superior e efetivo, aí é o diferencial, né, dessa pessoa, o que enfatiza a relação laboral e a real contribuição deste indivíduo, desse colaborador para com a organização. Então, competências aqui descritas por Fleury, depois vocês podem ver mais detalhadamente, mas partem do saber agir até a visão estratégica necessária desse colaborador. Então, é um conjunto, na verdade, de ferramentas que transformam uma metodologia que hoje é, na verdade, transformada como uma metodologia de apoio à gestão de pessoas, né, a chamada gestão, né, por competências, está em pleno uso hoje como uma inovação organizacional, mas ela já está sendo implantada, né, e implementada em várias gestões já. Agrega, sim, valores a processos, inclusive já existentes, tornando claro, né, melhor. É considerado uma inovação porque poderá contribuir muito para o desenvolvimento da área da gestão de pessoas, porque a gente trabalha as competências dessas pessoas. É inovadora principalmente porque incentiva o envolvimento dos gestores, né, das direções, né, das organizações, dos níveis diretivos, né, e dos gestores também do capital humano, geralmente, né, não só, né, da área geral de RH ou de gestão de pessoas, mas também os RH setoriais, né, ou os gestores de pessoas setoriais, né, que existem, na verdade, fazendo a gestão de pessoas no âmbito das instituições.
inclusive para a questão das decisões compartilhadas com essas equipes de trabalho. A gestão por competências, segundo Gramigna, justifica-se com a utilização desse conjunto de ferramentas de gestão. Os profissionais da área de gestão de pessoas passam a ser, em vez de reativos, eles passam a ser proativos. Então, se eu conheço já, né, o colaborador, o perfil das equipes, como nós dissemos, eu vou ser o quê? Eu vou precisar sempre apagar incêndio? Não. Sempre reagir às situações, né? Inclusive algumas se repetem? Não. Nós vamos buscar ser proativos. Então, a proposição da gestão por competências é a proatividade, né, desses gestores, inclusive. E competência no setor público, né, que é uma especificidade importante, todos os agentes que participam de órgãos públicos, né, prestam serviços a quem? Aos cidadãos. Então, eles devem estar focados na obtenção dessa eficiência, da eficácia e conseguir a efetividade na entrega dos seus serviços, né? Significa o atendimento completo às necessidades, expectativas também do cidadão. Tá vendo a seriedade? Necessário que os servidores públicos, para isso, tenham o quê? Conhecimentos, habilidades, atitudes, tenham o quê? Competência, né? Necessários à prestação dos serviços que lhes são atribuídos, inclusive, como função. Então, o que são esses conhecimentos, né? São sobre os temas que permeiam a própria gestão de pessoas, né? Sobre os princípios, desde os princípios e procedimentos de recrutamento e seleção, os sistemas de carreiras, né? É o conhecimento da organização, como ela funciona, da sua base, né? Até a sua parte diretiva, né? É tudo que você tem lá à disposição em termos de construção institucional e ter, na verdade, né? Tudo isso ao seu dispor de forma responsável. As habilidades no relacionamento interpessoal, capacidade analítica, o pensamento crítico, né? A argumentação lógica e a capacidade de negociação. Olha, se eu tenho todo esse conhecimento, né, da instituição, eu tenho capacidade de argumentar, inclusive logicamente, e defender essa instituição e seus propósitos onde quer que eu vá. Expressão oral e textual clara e coerente, entra a questão da necessidade de uma comunicação, né, transparente, clara, objetiva, o julgamento e tomada de decisão, monitoria, instrutoria, estruturação e administração do tempo do pessoal e também da equipe. As atitudes, né, de inovação, iniciativa, né, nós falamos da proatividade, preocupação com os outros, né, com os outros e com o outro, né, e essa autoeficácia, que é o que? Confiar na própria capacidade, né, de cumprir eficazmente as tarefas que lhes serão atribuídas ou que lhe forem atribuídas. Então, essa eficácia dentro das atitudes, ela é relevante porque se você trabalha, né, essa variável, você tem condição de entregar, né, de fato, o contexto completo, né, do conhecimento, habilidades e atitudes de forma efetiva. Eles serão destacados de uma forma, né, imobilizados de uma forma continuada e combinada, e essa combinação é que vai fornecer, ou que vai conferir, né, as características exclusivas à situação que for apresentada. As práticas de gestão de pessoas criam capacidades, na verdade, organizacionais que levam a essa possibilidade de competitividade dessa organização no cenário, né, em que estiver inserida. A avaliação de desempenho aqui, que nós já vimos anteriormente, e a capacitação de pessoal, o treinamento na gestão por competências, elas são, na verdade, alicerces, né, que apoiam os mecanismos de promoção e desenvolvimento estabelecidos no próprio plano de carreira e remuneração, que também foi vista. Tá vendo como é que uma coisa ela não está dissociada da outra, né? As vantagens do sistema de gestão por competência, justamente a clara visualização da disponibilidade, necessidades em termos de competências institucionais, né? E passa até para a abertura, né, da negociação que precisa, às vezes, existir, e na maioria das vezes precisa existir entre gerentes e colaboradores, conforme o que ocorrer institucionalmente, né? Para introduzir novos conceitos também,
né, que flexibilizem essa gestão de pessoas, por isso que é importante a gestão por competências, né? E a expectativa de que essa gestão de pessoas por competências vai justamente conferir condições para a prestação de serviços, olha, sempre falando, olha, com qualidade crescente, tem que ser meta a qualidade crescente, né? Permitindo o quê? A maior flexibilidade de gestão. Aí nós temos a gestão do conhecimento também nesse contexto, que é um conjunto de práticas que criam, que organizam e alavancam conhecimentos coletivos no sentido de melhorar o desempenho organizacional. É importante o conhecimento? Muito, né? Tanto que tem gestões chamadas de gestão, né, do conhecimento, porque a ênfase maior é nessa perspectiva. Saber o que uma organização sabe, né, que é identificar esses conhecimentos não usados e ocultos para que possam ser usados o quê? Produtivamente. Nós temos os conhecimentos tácitos e os conhecimentos móveis, né, que para quê? Construir uma memória organizacional para facilitar o acesso às informações e aos próprios conhecimentos, né? A tecnologia da informação e das comunicações e o próprio desenho, né, da instituição, eles são usados para facilitar esse acesso às informações ou operacionalizar esse acesso. Tipos de conhecimentos também precisam ser trabalhados, né, para cultivar o quê? O intercâmbio dessas ideias ou dessas diferenças, né, de conhecimentos existentes, vincular esses conhecimentos a quê? As práticas corporativas, por isso, o estudo desses conhecimentos. O conhecimento tácito, né, que na verdade é o conhecimento subjetivo que existe na organização, que é altamente pessoal, é justamente aquilo que você traz para dentro da organização e é difícil de ser formalizado, né? Como é que você vai formalizar toda aquela bagagem, né, que na verdade reflete o desenvolvimento do seu trabalho. É o know-how que você, inclusive, adquiriu ao longo, né, da sua trajetória ou que você detém enquanto profissional. E esse conhecimento explícito, que é o conhecimento assim, expresso, né, inclusive em palavras e números, facilmente comunicado e compartilhado, né, isso geralmente por manuais, né, muito utilizado no âmbito da gestão pública, e mesmo o incremento de pesquisas, né, que são as publicações mesmo de artigos científicos, né, de pesquisas, né, então esse é o conhecimento que está explicitado, né. Nós estamos vendo aí agora, acompanhando o par e passo, né? Desenvolvimento, por exemplo, né, de pesquisas para a vacina, né, contra o coronavírus, por exemplo. Então, esse conhecimento tem sido o quê? Explicitado, né? Para quê? Para a mídia, na área científica, na área médica, para quê? Para alcance de um objetivo comum. As premissas da gestão do conhecimento é que eles devem ser cultivados o quê? Ativamente, que eles são um recurso extremamente importante, né, que precisa ser trabalhado profundamente, trabalhar o recurso, como diz ali, como um ativo, de fato, sabe, necessário ser analisado, né, qual que é a medida desse conhecimento, qual recurso material ou produto primário que esse conhecimento tem nessa cadeia, né, de produção. Ou seja, constitui o que? O conhecimento, um insumo de um processo concebido para alcançar um determinado fim. Devem ser alavancados ou usados na criação de alto valor, podem ser manipulados e transformados para que determinado fim seja alcançado, embora de maneira mais complexa do que um recurso, claro, material. Porque você trabalhar a questão do conhecimento, lógico que existe uma complexidade enorme nisso daí, né? Não é algo simples. Alguém disser que trabalhar conhecimento é algo simples, olha, já pode falar que não tem conhecimento a respeito, né? As práticas de gestão devem servir como catalisadores mesmo, né? Na orquestração desse processo todo, pelo qual os conhecimentos são desenvolvidos, inclusive utilizados. Exige o desenvolvimento de movimentos sociotecnológicos, né? O gestor pode garantir a melhor utilização desses conhecimentos, na verdade, no desenvolvimento de sistemas, né? E práticas que promovam o desenvolvimento e uso desses conhecimentos. E enfocar aspectos sociais também, entre os quais a interação entre os indivíduos, as organizações e as tecnologias. A aprendizagem, que diz respeito, né, à aquisição de informação e conhecimentos, as organizações concebidas como mercados de conhecimentos, que olha
a quantidade, né, e a riqueza de conhecimentos que você tem no âmbito da instituição. Muito, mas é muito grande. A gestão de sistemas de informação, a gestão da TI usa muito a gestão do conhecimento. A gestão de pessoas, assim, a gestão do conhecimento hoje é estratégica para a gestão de mudanças, né? Porque nós temos a gestão do conhecimento como um método-chave para, inclusive, sincronizar todos os elementos de mudança. A gestão de projetos e equipes, né, que nós dissemos da importância, porque elas começam, na verdade, como ou servem, na verdade, como um apoio, né, a esses alimentos, e vamos capturar esses conhecimentos e utilizá-los efetivamente, de forma eficaz no âmbito institucional. A própria inteligência corporativa, que é a união ou a somatória, né, digamos assim, de todos esses conhecimentos, com as unidades de pesquisa, as próprias bibliotecas, os fóruns, né, que são realizados, comunidades de práticas de conhecimentos, a educação ou universidade corporativa, né, institucionalizada positivamente no âmbito de muitas instituições. Busquem ler e estudar a respeito, a relevância que tem de conhecimento à disposição da instituição, à disposição dos cidadãos. As narrativas, né, que são esses relatos do que ocorre, né, que são também, né, extremamente importantes. E o mentoring, que na verdade, gente, depois leiam mais efetivamente, mais detalhadamente, que é esse processo de compartilhamentos do conhecimento do mentor, sabe? Que procurará o quê? Esse mentor vai olhar o que tem ali de deficiências, o que nós podemos verificar ou fazer para sanar essas deficiências, essas lacunas. Só que a relação do mentor é uma relação de dependência, né, entre ele e a equipe, né, e a realidade. E coaching, né, muito falado hoje, tem áreas bastante, instituições, aliás, investindo bastante na questão do coaching, que faz parte desse processo planejado de uma orientação, um apoio, um diálogo, né, seja ao gestor, seja à equipe, sabe? A equipes. Então, seja pessoal, seja institucional, leiam a respeito, e tem sido uma assessoria profissional e pessoal que tem auxiliado com práticas e com métodos mesmo, e os próprios clientes, né, na verdade, que têm assim, interesse nesse auxílio, digamos assim, para desenvolvimento da gestão. Melhora muito para o gestor a comunicação, né, para o colaborador. Isso ocorre principalmente no trabalho em equipe, é uma melhoria, um desenvolvimento, né, tem resultados muito positivos nessa área. Na vida pessoal, inclusive, também, porque você trabalha esse âmbito também, porque justamente você traz, né, sua bagagem, né, de casa. Efeitos práticos da gestão de conhecimento têm que ser analisados para essa aplicabilidade, né? As dificuldades que existem têm que ser colocadas na balança também, verificada, né? Como que está também, qual que é a tendência nessa perspectiva de gestão de pessoas, né? E a importância, né, desse foco, né, atual e tem que ser contínuo da gestão do conhecimento. As tendências na área de gestão pública, né, depois vocês vão ver efetivamente, de uma forma mais também profunda, busquem ler, estudar, vocês enquanto gestores públicos, administradores públicos, sabe, têm uma oportunidade ímpar de estar tendo acesso a essa quantidade de informações, de conteúdos, né, de forma geral, não só dessa disciplina, mas de outras também, de forma a analisar efetivamente quais são as tendências para uma eficiente, uma eficácia na sua gestão, sabe, com resultados positivos, com busca, né, do conhecimento, dessa gestão de competências, de usar o que nós temos ali, né, de ferramentas tecnológicas e de possibilidades, né, de melhoria, né, e eficácia organizacional. As tendências, na verdade, são sempre vinculadas, né, especificamente à gestão estratégica de pessoas. Todos exigem os recursos. Quais recursos você, como gestor, vai usar? Sabe? A responsabilidade que você tem enquanto gestor público, o controle que você tem que ter,
O controle, gente, é algo extremamente importante para o gestor público. Muito. Não só para o público, a gente observa que, no âmbito das instituições de forma geral, existe, às vezes, o planejamento, passa por todas as etapas, e o controle, às vezes, ele não é efetivo. Cuidado com essa questão do controle. Ela não é só uma realidade, mas ela é também uma tendência que vocês têm observado, né? Como que tem sido cada vez mais motivo de preocupação a questão do controle no âmbito da gestão pública, né? Observar, né, a gestão pública enquanto um sistema aberto, sim, né, interage com o ambiente, né? As variáveis são importantes, né? Qual que é o sistema? Observar a questão do princípio da eficiência, que inclusive inserido na Constituição Federal, né, de 88, é um princípio da gestão pública, tem que ser observado de fato, né, a eficiência, né, e essa efetividade lá nós colocamos, e vocês veem também no contexto dos artigos já repassados e no próprio caderno de atividades, os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. E uma ferramenta extremamente importante para vocês estudarem a respeito em vários artigos científicos são a questão do BSC, que na verdade é uma metodologia de gestão estratégica muito utilizada nas instituições privadas, com uma possibilidade enorme de uma adaptação da mesma, claro, né, à gestão pública ou às gestões públicas, né, onde você trabalha as 4 perspectivas, que é a perspectiva financeira, a perspectiva dos clientes, dos processos internos e do aprendizado, sabe, e crescimento. Então, depois vocês vejam, né, quais são, por exemplo, os principais indicadores utilizados para você trabalhar a sua gestão com base em indicadores. Isso é extremamente importante, porque se você não sabe para onde, né, tem que ir, se seu colaborador não sabe, está perdido. Trabalhe em cima dos indicadores. Dessa forma, é uma metodologia muito rica, sabe? Hoje é o que está sendo usado. Então, tenta trabalhar isso daí, né, adaptado, claro, né, porque nem tudo pode ser trazido da forma exata para o contexto organizacional, porque vai depender do que, inclusive, cultura, né? Porque o BSC é um forte aliado estratégico. Nós trabalhamos, né, a questão da gestão estratégica hoje de pessoas no âmbito do serviço público. O futuro da gestão está marcado por 2 dimensões que a complementam, né, da gestão de pessoas. As novas tecnologias, que aumentam em complexidade, e as pessoas, né, principalmente as pessoas, que elas representam o que as máquinas, né, não são capazes de realizar. Eu quero agradecer a vocês, desejo a vocês muito sucesso, sabe, na condução dos órgãos, né, que estiverem sob responsabilidade de vocês. Aperfeiçoem o máximo possível o conhecimento, né, trabalhem as competências, né, individuais que vocês têm, né, de conhecimento, das habilidades e atitudes, né, para que possam crescer, continuar crescendo, desenvolvendo pessoal, academicamente, né, e profissionalmente. Muito sucesso para vocês e eu agradeço imensamente a oportunidade e foi um prazer enorme, né, nós estarmos trabalhando em conjunto, em parceria aí nesse período. Um grande abraço a todos, muito obrigada.